Então eu peço que você abra aí o seu texto. Nós estamos em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. A Natália colocará aqui na descrição do vídeo, também no chat, para que você possa encontrar. Eu leio a partir do verso 35. Mateus capítulo 9, a partir do verso 35, e nós seguiremos até o verso 38. Assim a palavra do nosso Deus. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Eu quero sublinhar no verso 36 a frase de Jesus, quando ele vê a multidão e diz que aquelas pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Convido você a orar comigo nessa manhã e vamos então pensar e meditar sobre a visão pastoral de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por essa manhã, por esse dia. Obrigado porque hoje é o dia do pastor. Te louvamos pelos pastores que já cuidaram da nossa vida, por aqueles que estão entre nós, que o Senhor esteja cuidando, abençoando, ó Senhor, os pastores da nossa denominação, abençoando os pastores da nossa associação, da nossa cidade, os pastores que nós conhecemos também, que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um, e abençoando também, ó Senhor, a minha vida. Tenha misericórdia, me perdoa pelas minhas falhas, usa, ó Deus, as minhas qualidades que o Senhor já colocou em meu coração. Tenha misericórdia, Senhor. Abençoe a nossa igreja e cuida, ó Deus, de cada um de nós. Queremos essa manhã ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. A visão pastoral de Jesus. Não há ninguém melhor para falar a respeito de pastoreio do que Jesus. O Evangelho de João vai dizer para nós que ele é o bom pastor e, como bom pastor, ele dá a sua vida em favor das suas ovelhas. E é ele mesmo, Jesus, segundo a orientação do Pai, que convoca, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, os pastores para cuidarem do rebanho de Deus. É muito interessante a forma como Jesus chamou os 12 apóstolos para, juntamente com ele, cuidar de todo o rebanho de Deus que eles encontrassem ao longo do ministério. E dessa forma também, ao longo da história da igreja, o Senhor Deus vai chamando pastores, segundo o seu coração, para cuidarem das igrejas locais. É claro que o Senhor Jesus faz aquela pergunta muito peculiar aos pastores: tu me amas? E quem não ama Jesus não consegue pastorear o rebanho de Deus, dada a complexidade do ministério pastoral, dadas as dificuldades que o pastor enfrenta, dada o enfrentamento que o pastor tem com os lobos. Então ele precisa amar a Deus, amar o Senhor Jesus, amar a palavra que o Espírito Santo do Senhor deixou revelada. Afinal de contas, essa palavra vai ser a ferramenta de trabalho do ministério pastoral. No ministério pastoral, o pastor terá que manejar bem a palavra para poder ensinar, para poder ministrar, para poder aconselhar. E dessa forma, então, o Senhor Jesus é o nosso modelo, inclusive, para a questão do pastoreio. Esse texto ele é muito parecido com aquele texto que está no capítulo 4, a partir do verso 23, onde Jesus vai mostrar que o foco está no ser humano, ou seja, ele mesmo veio como pastor enviado da parte de Deus para cuidar dos aflitos, das pessoas exaustas, e ele vê
a humanidade como um grande rebanho e ovelhas dispersas que precisam ser agregadas, ovelhas que estão desgarradas e que precisam voltar para o aprisco, ovelhas que estão machucadas e que precisam de carinho, de cuidado, de atenção, ovelhas que ainda estão completamente errantes, se desviando por vários atalhos, e dessa forma o Senhor Jesus vai acolhendo, vai trazendo, vai agregando as ovelhas debaixo dessa orientação da parte de Deus, e da mesma forma os pastores precisam fazer com que as ovelhas se aproximem e se tornem povo de Deus, nessa linguagem pastoril, rebanho de Deus, que as ovelhas fiquem debaixo da orientação do mesmo pastor, ou seja, de Jesus. Então Jesus é o nosso bom pastor, e nessa manhã nós olharemos a forma como ele foi conduzindo o seu ministério, como ele foi se revelando como o bom pastor. É claro que ele se revela como aquele que detém todo o poder nos céus e na terra sobre a nossa vida, é ele que conduz a nossa vida. O Senhor Jesus conhece as suas ovelhas pelo nome, as suas ovelhas precisam ouvir a voz de Jesus e seguir a voz de Jesus. Nós precisamos ter esse entendimento que nós somos guiados por Jesus, ele é o nosso pastor, nós precisamos ouvir a voz dele, e segundo as orientações dele, nós não podemos ouvir as vozes dos estranhos, que não são pastores. Então nós, ovelhas, precisamos ter esse entendimento. Então, ao mesmo tempo que Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus mostra também a outra face, o seu lado humano, que ele contempla as situações ou as misérias da raça humana. Então, como o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso bom pastor, ele contempla as misérias, ele se compadece de nós, mas ele exerce essa influência sobre nós. E é muito interessante porque Jesus não aceitava essa miséria do ser humano de viver longe de Deus, de dar as costas ao Criador, e ele não tolera de forma nenhuma a desumanidade, muito pelo contrário, ele combateu a desumanidade, ele não aprovou, nesse caso, essas ovelhas que estavam extremamente sobrecarregadas pelo sistema político, social e econômico da época por conta do Império Romano, haja vista que elas estavam aflitas e exaustas, e Jesus então tem compaixão. Então o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele olha para todos nós com essa lente da compaixão, e dessa forma ele vê as reais necessidades da nossa vida. E nesse contexto, nesse texto, nós vamos ver essa realidade histórica em que os discípulos estavam envolvidos e que Jesus vai atender ou vai influenciar de uma maneira positiva com essa visão pastoral nesse contexto, olhando para essas ovelhas aflitas, exaustas, como não tendo pastor. Elas estavam vivendo sem nenhuma orientação, sem nenhum comando, sem nenhuma proteção. Se o tempo nos permitir, nós chegaremos nesse entendimento. Mas antes de chegar nesse entendimento de que as ovelhas estão sem pastor, nós precisamos entender que basicamente Jesus está falando e mostrando para nós essa realidade de que há uma relação de pastoreio, de que há uma relação de cuidado e que deve haver sim em nós, nos seus filhos, esse olhar de compaixão. Nós também precisamos, amados irmãos e irmãs, como igreja do Senhor Jesus, ter essa visão pastoral, de olhar para as pessoas, de olhar a nossa sociedade, olhar o contexto onde nós estamos inseridos e visualizar que as pessoas estão aflitas, que as pessoas estão exaustas, e a nossa lente para enxergarmos isso deve ser a lente da compaixão. Eu me lembro, inclusive, quando o povo de Deus estava no cativeiro lá em Faraó, estava sofrendo com o castigo e a forma tão austera que Faraó impunha aquele sofrimento e aquela situação de escravidão lá no Egito, e Deus ouve as orações daqueles nossos irmãos, e diz o texto que o Senhor olhou para o povo com compaixão.
Então, nosso Deus olha para nós com compaixão e nós precisamos aprender com Jesus a ter esse olhar também pastoral e ver as pessoas pela lente da compaixão, nos colocarmos no lugar delas, sentir a dor delas, ver o que elas estão sofrendo, passando. Para quê? Para que nós possamos socorrê-las. O apóstolo Paulo chega a dizer que nós precisamos consolar as pessoas porque nós já fomos consolados e nós somos chamados a consolar porque já fomos consolados. Ou seja, assim como nós já recebemos o consolo de Deus, precisamos consolar as pessoas que estão ao nosso redor. Ou seja, ter essa postura pastoral. Não é somente uma ênfase da figura do pastor titular, por exemplo, no meu caso, mas a igreja precisa cuidar das pessoas e nós, como rebanho de Deus, precisamos ter um olhar pastoral a fim de que nós possamos atender as pessoas que estão aflitas e exaustas, que estão vivendo como se não tivessem pastor. Aqui no versículo 35, nós temos 4 verbos que mostram para nós a ênfase do ministério do nosso Senhor Jesus. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta. Eu estou no verso 35 e eu leio novamente para os irmãos. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O primeiro verbo é percorrer. Fala da dimensão do ministério de Jesus e como Jesus estava percorrendo, andando por todos os caminhos e como Jesus estava andando por toda aquela região. Se a gente tivesse um pouco de tempo, nós poderíamos ir acompanhando os passos de Jesus e a gente veria que Jesus percorreu toda aquela região, aquela macro-região da Galileia. Como aquela região era extremamente grande. E Jesus, então, vai percorrendo. É claro que naquela época não havia carro, não havia moto, não havia nenhum outro tipo de veículo, né, de locomoção, e Jesus foi andando com seus discípulos. Então esse verbo vai mostrar para nós que Jesus estava percorrendo as periferias de Jerusalém e depois ele adentra a cidade santa, como nós já estudamos na nossa escola bíblica dominical, lá no capítulo 21 do Evangelho de Mateus. E Jesus então vai andando, percorrendo. Jesus passa nos vilarejos, nas cidades, naquelas localidades mais afastadas, e Jesus vai contemplando, ou seja, Jesus vai andando, e por isso ele tem uma boa visão, porque ele não ficou fixo em uma região. Jesus estava andando o tempo inteiro. E se nós queremos ter um ministério efetivo, eficaz, eficiente na nossa igreja, nós precisaremos percorrer toda a nossa região, os becos, as vielas, as favelas que temos aqui na nossa região, precisamos percorrer. Não tem como fazer um ministério pastoral sem andança, sem caminhada. Por isso, inclusive, que antes da pandemia, Mário e eu fazíamos aí algumas visitas e ficávamos andando na nossa região para a gente entender a nossa região. Isso a gente aprende com Jesus, essa visão é de Jesus, percorrer a região onde nós estamos pastoreando. O segundo verbo é ensinar, que vai falar sobre a forma em que Jesus usava para transmitir os valores do reino de Deus. Jesus, é claro, era um mestre por excelência, ele estava ensinando o tempo inteiro, em todos os momentos, estava andando, estava ensinando, estava comendo, estava ensinando, estava com os discípulos no barco, estava ensinando, estava numa casa, tomando uma refeição, estava ensinando, caminhando, ensinando, diante da multidão, ensinando. Por exemplo, a gente acabou de estudar agora o Sermão da Montanha e nós contemplamos como Jesus faz esse ensino diante de milhares de pessoas na multiplicação dos pães, quando Jesus ele multiplica os pães e ele dá grandes lições, quando ele fala por parábolas, por enigmas, quando ele fala de uma maneira mais contundente, mas Jesus nos ensina que o ministério pastoral da igreja é o ministério do ensino, ou seja, nós percorremos, mas nós também ensinamos, e ensinamos às pessoas os valores do reino de Deus, ensinamos os princípios da palavra de Deus, porque na realidade nosso foco é pregar o seguinte: arrependei-vos,
porque está próximo o reino dos céus. E esse verbo vai falar para nós da ação prática do ensino de Jesus, porque nós aprendemos isso com Jesus. Não podemos ouvir o ensino de Jesus e não praticar o ensino de Jesus. Afinal de contas, os ensinos do Senhor Jesus são altamente práticos. Não podemos guardar na nossa mente ou em algum canto da nossa memória somente o conhecimento de alguma virtude, de algum conceito, de algum valor do reino de Deus. Não, nós precisamos ouvir e praticar. Então essa expressão de ensino nos leva a ter esse entendimento que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o nosso rabino, aquele que ensina os desígnios de Deus. Logo, nós, os seus filhos, precisamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da parte de Deus. E diz o texto que Jesus ensinava nas sinagogas, ou seja, Jesus entra num ambiente extremamente judaico e ali ele inicia ou ele começa a igreja e ele vai falando, ele vai ensinando. Olha que interessante que o movimento cristão começa com ensino. Por isso que nós valorizamos muito o ensino da palavra de Deus. Essa prática de fazer a exegese, essa prática de fazer o estudo prévio da palavra de Deus e ensinar com lições ou aplicações práticas, porque nada mais do que Jesus é importante para nós. Então, tudo aquilo que ele ensina para nós é altamente prático para a nossa vida. E essa praticidade nós aprendemos com Jesus. Ele ensina um conceito extremamente profundo, mas ele já dá as aplicações, os desdobramentos, eu diria, de como nós vamos aplicar aquela mensagem no nosso coração. O terceiro verbo é pregar. E vai falar do caráter profético de Jesus. Não era apenas um ensino, mas era um sermão com as verdades do Evangelho. E nós precisamos ter um entendimento que ensino tem uma ênfase, um foco, e a pregação tem outro foco. Então Jesus também estava pregando, ele ensinava, mas ele também pregava. E a pregação tem a ver com um discurso que é direcionado, que é um apelo apaixonado a fim de que a pessoa receba aquela mensagem. Já o ensino permite conexões com o cotidiano, o ensino permite reflexões diferentes. Já a pregação, ela é direta, ela é concisa, ela é contundente, ela tem um objetivo claro de colocar as pessoas diante dessa mensagem. Esse verbo vai falar dessa pregação com esse desafio, ou seja, a pregação sempre nos desafia a ter uma postura diferente diante de Deus. Então a pregação ela é mais objetiva, direta, contundente. E o quarto verbo, e o último verbo, é o verbo curar. Ele percorria, ele ensinava, ele pregava, e ele também curava as pessoas. Vai falar da ajuda de Jesus, como o Senhor Jesus prestou assistência às pessoas que estavam enfermas, às pessoas que estavam acamadas, às pessoas que estavam gravemente enfermas e não tinham nenhum recurso, não tinham medicamentos, não tinha assistência médica, e como Jesus foi curando muitas pessoas. Esse verbo vai falar para nós do cuidado de Jesus com as pessoas que estavam padecendo, como Jesus mostrou ou revelou a sua compaixão à vida daquelas pessoas. O texto vai dizer para nós que Jesus curou toda a sorte de doenças, ou seja, Jesus exercendo o poder dado pelo Senhor, Jesus curando as pessoas, curando enfermidades que até o momento não tinham cura, Jesus curando pessoas da morte. Nós temos Jesus que promoveu em alguns momentos do seu ministério a ressurreição de algumas pessoas, e como Jesus foi administrando esse poder dado pelo Senhor e curando as pessoas. Então nós precisamos ter esse entendimento de que nós, como igreja, também precisamos ajudar as pessoas a encontrarem a cura. E é claro que sempre no Novo Testamento a cura tem algo relacionado com a saúde espiritual da pessoa. Jesus cura a saúde física, fazendo com que a pessoa veja o poder de Deus e ela então possa passar pelo processo de regeneração, de nascimento, que ela possa ter uma nova experiência da vida. Então, o que nós precisamos
pregar e anunciar a cura que há no nome de Jesus, porque o texto vai dizer para nós que Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades, ou seja, Jesus cura a nossa alma, Jesus cura o nosso coração do pecado e Jesus cura também o nosso corpo físico e nos promete dar um novo corpo na glória do Pai. E aqui nós temos um belo e objetivo resumo do ministério de Jesus, como Jesus realizou esse ministério naquela região da Galileia. E temos aqui também o registro da atuação de Jesus e a forma estratégica como Jesus foi curando, abençoando, pregando. Em cada contexto ele agia de uma maneira. Ele ia percorrendo, ele chegava numa região, tinha uma sinagoga, ele ensinava. Quando ele estava fora da sinagoga, ele pregava uma mensagem contundente, ele curava os enfermos, ele estendia a mão, e nós vamos aprendendo essa missão, essa visão de pastoreio com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós também já temos uma compreensão de que a igreja tem várias ênfases de atuação, a semelhança do ministério de Jesus. E agora Jesus passa a compartilhar esse cuidado que até nesse momento estava sobre os seus ombros com os seus discípulos. E aí nós entramos no verso 36, que no verso 36 nós temos sintetizada um dos mais belos sentimentos que o Senhor Jesus mostra para nós no verso 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. E aqui nós temos essa expressão maravilhosa, a compaixão. E o quadro que Mateus pinta para nós é o Senhor Jesus olhando para as multidões, e aqui nós temos essa compreensão que não eram poucas as pessoas que estavam ouvindo Jesus, ele estava diante de grandes multidões, e ele olha para essa grande multidão com compaixão. E aqui nós temos, na realidade, um cumprimento de uma profecia muito importante que se encontra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34. Sempre no dia dos pastores eu gosto de lembrar dessa profecia. A profecia dizia que o Filho de Deus, o Messias, iria confrontar aqueles que deveriam ser os pastores de Israel, ou seja, os líderes religiosos. Porque, na realidade, infelizmente, muitos líderes religiosos, muitos pastores, inclusive nos nossos dias, que deveriam cuidar do rebanho, se dar ao rebanho, pastorear o rebanho, não fazem isso, assim como não faziam no tempo de Jesus. E havia a profecia de Ezequiel que dizia assim: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Eles ficam cuidando deles, da vontade deles, do gosto deles. Eles não cuidam do meu povo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? É até redundante, né? Como que pode um camarada ser pastor e não pastorear as ovelhas? Acontecia isso em Israel no tempo de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os escribas, que deveriam cuidar, pastorear o povo de Deus, não faziam isso. Olha o diagnóstico da profecia. Eles comem a gordura da ovelha, eles se vestem da lã, eles degolam o cevado, mas eles não apacentam a minha ovelha. A fraca eles não fortalecem, a doente eles não curam, a quebrada eles não ligam, a desgarrada eles não trazem de novo para o aprisco, a perdida eles não buscam, mas eles dominam sobre essas ovelhas com rigor e dureza. Então cabe ao pastor cuidar, arrebanhar, curar, tratar, trazer, agregar, ou seja, é muito trabalho, gente bonita. É muito trabalho. Mas os pastores precisam fazer isso. Agregar, trazer. E aí diz o texto, eu mesmo, próprio Deus falando, eu mesmo agregarei as minhas ovelhas. Eu mesmo, por meio do meu filho Messias, ele trará as ovelhas, ele cuidará das ovelhas, ele curará as ovelhas, ele vai resgatar as ovelhas, aquelas que estão perdidas, ele vai atrás, ele vai recuperar. E aqui nós temos Jesus cumprindo essa profecia de Ezequiel, capítulo 34. Jesus que não pastoreia com rigor, mas Jesus que pastoreia com a compaixão. E quando Jesus olha para aquela multidão, Jesus vê pessoas aflitas e exaustas.
E as pessoas que Jesus visualizou ali naquele momento estavam aflitas, exaustas, estavam intimidadas pelo governo opressor, intimidadas pelos enormes impostos cobrados, intimidadas pela situação caótica e miserável da região daquela época, daquele contexto social. Elas estavam também oprimidas pelo sistema religioso da época, que só explorava, que só queria dinheiro, que só colocava barreiras e não facilitava as pessoas terem acesso a Deus. A religiosidade naquele tempo era fria, desumana, corrupta, e essas pessoas estavam à mercê do governo, à mercê dos religiosos, e eles não cuidavam das ovelhas. Logo, a constatação, o diagnóstico de Jesus é que essas ovelhas estavam aflitas e exaustas, ovelhas que não tinham pastor. O povo estava errante, o povo não estava sendo conduzido. E aí eu fiz aqui algumas anotações para a gente poder fazer uma aplicação de todo esse texto. Está todo mundo comigo aí? Viver sem o pastoreio de Jesus é viver sem rumo. E aquelas pessoas estavam sem rumo. Ovelha sem pastor vive sem rumo. Naquela multidão havia muitas pessoas desorientadas, pessoas que não sabiam o que fazer de suas vidas, pessoas que não tinham metas pessoais, pessoas que já perderam o sonho, perderam a vontade de viver, estavam sobrevivendo, não desfrutavam mais do prazer da vida, pessoas sem um caminho definido, simplesmente pessoas sem rumo, pessoas aflitas, exaustas, pessoas que chegaram a ponto de não ter mais forças para viver, chegaram à exaustão. Pessoas que só vivem baseadas no sofrimento, na aflição, na dor. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e diz: olha, vocês estão sem rumo, vocês estão aflitas, vocês também estão sem comando. Naquela multidão havia muitas pessoas que eram guiadas por suas próprias decisões, guiadas por suas próprias aspirações, pelos seus desejos efêmeros, momentâneos, guiados inclusive por suas necessidades imediatistas, guiados por qualquer outra situação. Pessoas que não sabiam o que era desfrutar de um relacionamento com Deus, pessoas que não sabiam o que era ser guiadas pelo Espírito Santo do Senhor, que simplesmente estavam sem comando, porque falta pastor. E quando não há pastor, não tem rumo, não tem direção, não tem foco. Quando não tem pastor, não tem comando, não tem a voz que conduz, a voz que passa segurança, a voz que acalma o coração das ovelhas. Então, quando Jesus olha para aquela multidão, Jesus fala o seguinte: vocês são ovelhas que não têm pastor, vocês estão sem rumo e vocês não têm comando, vocês estão dispersos, vocês estão cada hora indo para um contexto, para um lado, para um atalho. Não é correto isso. Então, Jesus está falando o seguinte: olha, vocês precisam se encontrar com Deus, porque Deus vai apacentar vocês. Deus vai dar rumo para a vida de vocês. Deus vai comandar a vida de vocês. Uma ovelha sem pastor também, ela vive sem direcionamento. Naquela multidão havia muitas pessoas que não sabiam para que estavam vivas, ou seja, não sabiam o propósito de suas existências. Não sabiam, estavam vivendo, simplesmente vivendo. Pessoas que ignoravam completamente os planos eternos de Deus, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus, porque uma ovelha, ela faz essa pergunta: para que nasci? Por que eu estou nessa igreja local? Por que eu estou nessa cidade? Por que Deus me chamou e me colocou nesse lugar, nessa família? Qual o propósito de Deus? E não é não existe nada mais lindo do que saber qual o propósito da nossa vida, qual o sentido da nossa existência. E uma pessoa que está sem Deus no mundo, uma ovelha sem pastor, ela não sabe o direcionamento. Basicamente, eu acho até que as pessoas que não têm pastoreio, não são pastoreadas por Deus porque não querem se submeter ao comando do Senhor Jesus, elas seguem aquele lema que é muito comum aqui no nosso país, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A vida vai levando, vai levando, vai levando.
Porque na realidade essas pessoas são desorientadas, pessoas que não sabem a direção correta. E quem não sabe a direção correta, qualquer caminho serve. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Pode seguir qualquer caminho. Não, para nós não. Quando a gente tem essa visão do ministério de Jesus e essa visão do ministério pastoral de Jesus, a gente aprende que ovelha sem pastor é ovelha sem direcionamento. Agora, se temos pastor, temos direcionamento, temos o rumo, temos o comando. E por último, ovelha sem pastor, aqui o texto vai dizer para nós que são pessoas que não têm uma alimentação adequada. Naquela multidão havia muitas pessoas que não sabiam o que era se alimentar corretamente. Haja vista que por onde Jesus estava, havia uma multidão querendo pão, querendo alimento, querendo a multiplicação a todo momento. Mas acima disso, ou para além dessas necessidades físicas e biológicas, nós temos as necessidades espirituais, porque o bom pastor pastoreia o seu rebanho, e o bom pastor cuida da alimentação do seu rebanho, dá uma alimentação equilibrada. É interessante, queridos, que o bom pastor, ele cuida da alimentação, ele cuida do pasto, ele cuida da água, ele cuida da troca de pasto. E isso é importante, porque pessoas que não são pastoreadas por Deus, elas comem informações, elas recebem informações em qualquer lugar. Elas comem conceitos em fontes estranhas. Já as ovelhas do Senhor Jesus têm uma única fonte, a palavra de Deus, as doutrinas estabelecidas pelo Senhor. Se alimentam na igreja, se alimentam no reino. E a frase de impacto é essa: quem não come, quem não se alimenta no reino, no aprisco de Deus, se alimenta no mundo. Agora, o mundo não tem nada a nos oferecer. O mundo não nos dá proteção, alimentação equilibrada, segurança. Não tem. E nós sabemos, queridos e queridas irmãs, que uma alimentação equilibrada nos dá segurança, nos dá equilíbrio, nos dá saúde. Ovelha sem pastor não tem alimento adequado, e se não tem alimento adequado, vai entrar numa anemia espiritual. E quem foge ou quem se distancia da igreja, que não aceita o pastoreio de Jesus, vai viver uma vida anêmica. Agora, quem se alimenta da santa palavra de Deus, da sã doutrina, e fica debaixo do aprisco de Deus, debaixo da orientação de Jesus, recebe as palavras de vida eterna. São bem alimentadas, são nutridas. Não recebem somente exortação, mas recebem também palavras de encorajamento. Tem salmos, tem profetas, tem Pentateuco, tem profetas menores, tem evangelhos, tem Apocalipse, tem cartas pastorais, cartas gerais, ou seja, recebe uma alimentação equilibrada. Dia desses eu falava isso a um pastor: pastor, nós precisamos pregar toda a Bíblia, porções do Antigo Testamento, porções do Novo Testamento, conceitos nos evangelhos, mas conceitos nas cartas, ou seja, todo o desígnio de Deus, porque as ovelhas precisam de proteção, de rumo, de direção, de comando. E o pastor precisa ter duas vozes, uma que acalma o rebanho, orienta o rebanho, e uma outra voz forte, contundente e séria, sem titubear, para expulsar o lobo. Então, o pastor tem essa voz, que ele comanda o rebanho, e a mesma voz, ele expulsa o lobo. E aí vem Jesus e fala o seguinte: irmãos e irmãs, a seara é muito grande, mas tem poucos trabalhadores. Tem muitas igrejas, mas tem poucos pastores. Tem muito campo missionário, mas tem poucos missionários. E como nós faremos para suprir essa demanda? Colocaremos anúncio no jornal, na internet, no LinkedIn? Ou faremos o que Jesus fez? 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara. Precisamos lembrar que a seara é de Deus, a igreja é de Deus. E é Ele que pastoreia a igreja por meio dos pastores que Ele convoca e chama para a igreja. Cabe a nós, a igreja, rogar, orar,
suplicar, pedir que Deus mande mais trabalhadores para a sua seara. A Igreja Batista Nova Canaã segue crescendo. E se ela continuar nesse crescimento, eu espero que sim, eu oro e trabalho para que sim, nós precisaremos de mais pastores. Cabe a nós começarmos a orar desde já, para que Deus mande mais trabalhadores, para que Deus mande mais pastores, porque tem muito trabalho, mas pouca gente para exercer esse trabalho. Que Deus abençoe o nosso coração, a nossa vida, e que nós possamos dizer nesse domingo: nós somos ovelhas e nós temos um pastor. Nós temos a Jesus, nosso supremo pastor. E por isso nós não ficaremos aflitos e nem exaustos. Quando estivermos cansadas, Ele vai nos aliviar. Quando a gente estiver aflito, aflita, preocupado, ansioso, Ele cuidará de nós. Porque nós somos ovelhas, mas temos um bom pastor.